Salve, salve! Que bom te encontrar por aqui e ter a chance de compartilhar com você alguns minutinhos sobre a ideia de conhecimento de mundo. Acho que desde que o vestibular existe, e não importa há quanto tempo a gente está falando disso, e de quais vestibulares a gente está falando, acho que todo mundo já ouviu que era importante estar atento e antenado ao que está acontecendo ao redor. Então é preciso assistir televisão, ver telejornal, saber o que as pessoas estão compartilhando na mídia, ter uma assinatura de jornal, seguir determinadas revistas, acompanhar as descobertas científicas, enfim, como se o vestibular fosse uma grande provação sobre a atualidade também. A gente sabe que cai muita atualidade no vestibular. A gente sabe, inclusive, que há um campo, né, das chamadas atualidades. E, obviamente, para além da gente não saber exatamente o que vai cair como atualidade, imagina, não parece muito viável que você, acompanhando o jornal, falando sobre a nomeação ou a queda de um ministro, seria um tema essencial para uma prova de vestibular. Mas, de fato, a maneira como a sociedade lida com aspectos culturais, sobretudo, e algumas ideias políticas de forma mais ampla podem sim ser cobradas no vestibular. E eu sei que a pressão aumenta muito se você levar em consideração que, além de ter que pensar em matemática, física, geografia, história, redação, você ainda precisa estar atento ao que está acontecendo ao redor. É uma sensação de que 24 horas não são suficientes para lidar com isso, né? E acho que a pressão e a ideia de estar sempre funcional e sempre absorvendo alguma coisa é bastante cansativa quando a gente está falando de vestibular. Mas enfim, a noção de conhecimento de mundo não é para te deixar desestabilizado ou desestabilizada. Ao contrário, ela é uma ideia que vai fazer com que você entenda que você tem alguma coisa para dizer. Pois é, porque você está no mundo e a partir do momento em que você está nele, você tem alguma coisa para dizer sobre ele. Então, acho que a primeira coisa, claro, é a gente ir lá para o começo e conversar sobre o que é conhecimento de mundo. Acho sempre muito importante identificar que quando a gente fala sobre conhecimento de mundo, ele não é um só. O nome não é plural, mas a gente tem a ideia de que diferentes perspectivas conhecem o mundo. Ou seja, há diferentes análises, teorias, filosofias, correntes de pensamento que vão ajudar a gente a enxergar o mundo. Beleza. Mas mais do que isso, a gente também tem uma ideia de que o mundo ele é diferente para mim, da maneira como ele é diferente para a Ju, da maneira como ele é diferente para você e para quaisquer outras pessoas. Então, se conhecimento de mundo parte de perspectivas, essa ideia de perspectiva não deve te fazer ter medo da sua própria perspectiva. Então, assim, entenda que não tem um único jeito de enxergar a realidade e que ela pode ser vista de múltiplas formas. É óbvio que algumas formas de enxergar a realidade vão ser mais aceitas socialmente e também pela comunidade científica. Outras formas vão ser consideradas rechaçadas e equivocadas, né? E outras formas vão ser impopulares. Eu acho que a ideia da impopularidade, ou daquilo que eu chamo pessoalmente de uma opinião antipática, é uma coisa muito diferente de uma ideia rechaçada e inapropriada. Por exemplo, eugenia e fascismo são ideias inapropriadas e que são rechaçadas. Agora, se a gente tem uma visão que a gente considera antipática de uma pessoa que tem uma opinião não popular, ok, a gente é capaz de lidar com isso, tudo bem? Então, nesse sentido, você também deve saber compreender que às vezes uma opinião que você tenha não seja popular e que você precisa aprender a lidar com isso e talvez se pautar mais ou se rechear mais de algum estofo para conseguir defender essa opinião. E cabe a gente reforçar que a ideia de conhecimento de um mundo não é que haja um único conhecimento sobre o mundo, ele é variado. Então a gente conhece o mundo de diferentes formas e essa necessidade também é de dizer que o seu conhecimento do mundo não é só externo, ele também tem que ser o seu próprio conhecimento de mundo. Então tem alguma coisa que só você é capaz de traduzir quando pensa sobre determinados aspectos, porque traz para a sua realidade. E quando você traz para si, você cria alguma coisa que para esse vídeo, para esse momento, para essa conversa que a gente está tendo é essencial, que é se colocar na discussão. Como é que você se coloca na discussão? Por exemplo, eu precisava escolher um lugar para fazer esse vídeo e fiquei pensando, nossa, eu preciso de um lugar para fazer um vídeo. Pois é. Como é que eu me coloco nessa discussão? Eu escolho um lugar super sério, cheio de livros atrás. Eu escolho um lugar absolutamente neutro, com um fundo branco e com o qual eu não possa... e que eu não crie uma distração. Ou eu escolho um lugar que me deixa à vontade.
Pois é, tô à vontade. E aí consigo gravar esse vídeo com mais facilidade, inclusive porque, né, a timidez está deixando que tudo muito mais difícil. Mas, de alguma forma, vamos lá, manter, né, aquilo que existe, a timidez e né, a timidez e o que é espalhafatoso, como diria Caetano Veloso, então vamos embora. Então a gente vai colocando coisas para se proteger. Então, é que você se coloca no mundo. Eu sei que a minha perspectiva, se vou trazer super-heróis, cultura pop ou uma série de outros entendimentos, vai parecer muito atravessada de outras noções que parecem sempre muito mais sérias. Então é isso. Existe uma questão cultural das mentalidades, existe uma questão econômica, existem questões sociais, existem questões políticas, existem questões ideológicas. E todos esses aspectos podem aparecer no nosso texto e na nossa discussão. E podem aparecer na nossa forma de interpretar e também nos ajudar. E aí existe uma confusão que eu acho que muita gente faz quando pensa em conhecimento de mundo, que é achar que o conhecimento de mundo é saber sobre todos os temas. Não é. Não é possível saber sobre tudo, sabe? É só lembrar do só sei que nada sei, e não é uma frase de efeito. É de fato entender que não dá para saber sobre tudo, mesmo. E aí, saber que, ok, aceita. Você não sabe sobre tudo, dói menos, inclusive, aceitar. E a partir disso, você vai conseguir entender que o conhecimento de mundo, que a aplicação desse conhecimento de mundo, não é só pensar sobre esse aspecto, mas pensar diante de você. Então, coloque esse conhecimento de mundo diante de si, do lugar de onde você vem. Quando a gente pensa numa questão de vestibular, e sai um pouco da redação, e vai para uma questão de sociologia, de história, geografia, ou mesmo uma questão interdisciplinar, da prova do Enem, mas também da UERJ, do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, da UEM, Maringá, da UFU, da Federal de Berlândia, ou pensa na FUVEST, a gente tem algumas ideias que, assim, nossa, de uma sensação de conforto, quando a questão traz uma música, traz uma reportagem que você já viu, uma referência que você conhece. Sabe aquele meme do entendi a referência? Então existe uma certa satisfação quando você percebe ali que você tem um entendimento. Não é garantia do gabarito, não é garantia do acerto. O conhecimento de mundo também vai te ajudar, quando você estiver fazendo questões de vestibular, a reconhecer os dados. Porque aí, se você acompanhou o que aconteceu no mundo, você vai conseguir identificar que um determinado índice, sei lá, que fale sobre violência doméstica ou que fale sobre desigualdade social, ele tem um apelo, porque você já entendeu que esse é um assunto importante, que esse é um assunto relevante para a sociedade. Da mesma forma, não tenha medo de fugir de respostas ou de alternativas que falem sobre nunca, sempre, jamais. Olhe para a questão não quando ela te dá uma ideia absoluta, tanto positiva ou negativa, mas quando a questão é ponderada. É isso, é preciso ter uma dose de ponderação. Então, você pode falar sobre índices de desigualdade, mas será que você tem certeza de que aquele é o maior índice de desigualdade do mundo? Talvez você saiba se a gente vai falando sobre o Brasil, talvez você saiba se a gente vai falando da Índia. Mas é difícil pensar sobre índices de desigualdade se estiver falando sobre a Noruega. Por que a gente sabe isso? Por causa do conhecimento de mundo. Tem algumas ideias chaves e algumas questões que para mim são essenciais. Primeiro, fala-se muito sobre estrutura social, para que você identifique que existem questões que estão na base da sociedade. Você já deve ter ouvido em diversos debates públicos sobre racismo estrutural, machismo estrutural. O que está na estrutura não permite com que os indivíduos tenham uma liberação para ter essas práticas e depois dizerem: eu não sabia que isso estava acontecendo, era estrutural. Não é isso. Não serve como salvo-conduto para eles, mas uma noção de que essas questões não são só do sujeito, mas são da sociedade. E é por isso, por exemplo, quando a gente fala sobre estrutura e quando a gente fala sobre a questão racial, fala-se muito sobre antirracismo, né? Que não é necessário só que o indivíduo não seja racista, mas que ele seja antirracista. Angela Davis, maravilhosa. Então, para além de uma citação, você não precisa ir lá e colocar Angela Davis na sua frase.
talvez você consiga ter autonomia para usar a ideia da Angela Davis e dizer que uma sociedade que se compromete com o antirracismo é uma sociedade que entende seus privilégios de raça e que entende que o lugar do indivíduo ter passado por esses privilégios, que aquela é uma situação que foi construída em cima desses privilégios e que é necessário se discutir e lidar com isso. Então, estrutura é um ponto, mas para além da estrutura, acho que a gente também pode falar sobre conjuntura. Então, ao invés de a gente falar sobre uma dinâmica base, um problema raiz e até a raiz dos problemas, importantíssimo. Quando a gente falar sobre a questão raiz, é o que significa que a gente está sendo radical. Radicalismo é ir à raiz das coisas. Eu sou uma pessoa extremamente radical. Adoro a raiz dos problemas, das questões, das sensações, das novidades, a raiz e até a base daquilo. Então, por favor, nunca mais use radicalismo como uma expressão pejorativa, ok? Tudo que é radical é maravilhoso. Radical é o que vai na base. Radical é o que entende o máximo, o limite, que vai até aquilo que está bem escondidinho e traz para o debate, traz para a direção. Então, radical sim, adoro radical. A ideia é que quando a gente fala sobre a conjuntura, é uma questão do tempo, tem a historicidade. E aí a gente tem uma dinâmica uma diferença entre o estrutural e o conjuntural. Então, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, por causa de determinadas condições. Então, numa aula sobre desemprego, é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Depois disso, a gente tem a noção do que é socialmente construído. Para mim, resolve um problema de quase 90% dos nossos debates públicos. Que as pessoas acharem que as questões são naturais. Não, não é natural, não é da natureza. Não foi vontade de Deus. Quando eu falo sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre machismo, sobre racismo, sobre LGBTfobia, eu não estou falando sobre alguma coisa que é natural. Eu estou falando sobre alguma coisa que foi socialmente construída. E se foi socialmente construída, há determinados aspectos que a sustentaram. Esses aspectos de sustentação podem ser demovidos, eles podem ser desconstruídos e a gente pode construir outra lógica ao invés disso. Então, muito cuidado com a noção de natureza. É muito difícil para alguém que é de humanas lidar com alguma coisa que seja natural. Natural é água, natural é a onda do mar, natural é o vento, né? E ainda assim a gente sabe que existem formas mecânicas de fazer isso acontecer. Então, entendam que coisas que são inevitáveis, coisas que vão acontecer sempre da mesma forma, é muito difícil para quem trabalha com ciências humanas. Não é esse o nosso ponto de vista, porque aí a gente vai entender sempre que tem o devir, porque se é da natureza é imutável, se é da natureza não tem o que fazer, se é da natureza era assim antes e necessariamente vai ser assim depois. Então eu estou dizendo que passado, presente e futuro são sempre a mesma coisa, porque é da natureza, não é. Para além disso, e acho que já para a gente ir encerrando, é importante a gente pensar sobre o quanto a gente vê do mundo e o que a gente vive, né, é aquilo que a gente pode colocar no nosso texto, é aquilo que pode nos acompanhar na hora de resolver uma prova. E aí, acho que isso fica para um outro momento e para um maravilhoso momento em que talvez a gente possa falar sobre a Conceição Evaristo, que está para além de ser uma autora preferida, a Conceição é praticamente uma super-heroína. E ela tem um conceito de escrevivência, né? De que o sujeito que escreve aquilo que vivencia, e isso faz da literatura dela uma literatura tão especial. Conceição é uma das autoras brasileiras recentes muito bem recebidas na academia, pelo público, pela comunidade afro-brasileira. Ela é uma escritora negra, mas não acho que Conceição faça literatura negra, e aí acho que, nossa, um dia a gente pode ter essa conversa também, ela é ótima, mas é importante a gente entender que essa escrevivência, só para roubar esse termo da Conceição e colocá-lo entre muitas aspas, a escrevivência é o que vai garantir para a gente autonomia textual. E era aqui que eu queria chegar. Se você não vai se prender a uma citação ou não vai escrever exatamente o que alguém disse para você escrever, você vai escrever o que só você é capaz de. E nesse momento deve te dar um pânico do tipo, meu Deus, mas eu não tenho nada o que escrever. É óbvio que o meu professor ou a minha professora de redação que chegou lá com o formato e me disse para fazer daquela forma sabem muito mais do que eu. Não. A gente quer saber o que você sabe escrever. O que você tem a dizer pra gente sobre um determinado assunto.
gente vai falar aqui no Sobre Humanas muito sobre autonomia textual. Essa é uma ideia que nos interessa, essa é uma ideia que nos apaixona, a Ju e eu. Saber que vocês têm o que dizer. E que se a gente debater, que se a gente formar opinião, se a gente for até os formadores de opinião, a gente vai conseguir desenvolver essa autonomia textual. Você trabalhe esses referenciais, que você traga outras pessoas para o seu texto, mas não que elas escrevam no seu lugar. É você quem escreve. E é isso que a gente quer ver. É o seguinte, a gente tem múltiplas estratégias para falar sobre conhecimento de mundo. E aí eu quero que você leve em consideração a literatura, óbvio. Quero que você pense em audiovisual. Mas aí, quando a gente fala sobre audiovisual, eu sei, essa pode ser uma perspectiva muito minha. Eu sei que as pessoas adoram documentários. Eu adoro entretenimento. Eu acho que entretenimento não só entretém, e é óbvio que eu tô falando de entretenimento de qualidade, né? Mas entretenimento ajuda a gente a entender determinadas questões que às vezes estão ali no subtexto. Isso acontece muito com comédia, né? Isso acontece muito com humor. Então, não se obrigue a ser a pessoa que vai assistir a todos os últimos documentários do mundo. Assista também, porque os documentários são muito bons, mas não tem problema se você assistir uma peça mais popular. E está liberado, ok? Então, esteja atento também àquilo que é produzido no audiovisual. Jornalismo é importantíssimo. Então, leia jornais, veja a fonte. Tem os jornais e os meios de comunicação, eles têm ideologia, eles têm lado. Então, pense sobre mídia autônoma também. Faça essa pesquisa e faça esse investimento também para não só sobre a notícia, não só sobre o factual, mas também sobre as discussões, sobre as opiniões. Vá atrás de textos de opinião e leve em consideração que o jornalismo tem hoje muitas vertentes, né? Então, o que a gente pode estar falando, a gente pode falar de podcasts também. Então, não se perca só no telejornal, ou só no jornal impresso, ou só na revista semanal. Saiba que há coisas de conteúdo, também vá atrás daquilo que tem volume para te ajudar nesse processo todo. Música. É óbvio que música ajuda. Quantas vezes você já não viu uma prova de vestibular com uma determinada letra de música? Mas eu não queria usar esse exemplo, não. Eu queria falar sobre música mesmo. Música como movimento artístico, uma noção de construção social, música como uma linguagem. Então, não perca a arte, música. Esteja na internet, esteja atento ao debate público. A internet é uma representação muito ruim da ágora grega. Tá? Então, mas é o lugar do debate público, é o lugar em que as pessoas podem expressar e dizer suas vontades. Isso é uma porcaria em determinados momentos, porque parece que todos os ratos saíram do esgoto. Eu sei, os comentários de internet são terríveis. Às vezes eu tenho essa, meu Deus, é horrível, por que ler comentários? Tá. Não se perca da arena pública e da internet. Siga perfis que te interessem em redes sociais, mas saiba também o que eles querem dizer, o que eles representam e quais são as ideologias que eles têm. E, sobretudo, você está passando a maior parte do seu tempo na sala de aula, né? Ou se não está passando a maior parte do seu tempo na sala de aula, teve muito tempo da sua vida na sala de aula. Eu diria que talvez grande parte da nossa vida. Lembre-se que aquele conhecimento que ele é sobre a vida real. Então, os ângulos, as forças, os elementos químicos, os corpos biológicos, a história, o espaço, a geografia, a linguagem, a sociologia, a filosofia, a arte, aquilo é a vida real. Então, o que te parecia sempre muito, mas qual é a utilidade disso? Onde é que eu vou usar isso? Tá, você já está usando, aquilo já é a vida. Tudo bem? É isso. A gente se encontra noutra oportunidade, eu espero, e vai conversar mais sobre outros assuntos. Então, se inscreve no canal, conversa com a gente, segue a gente no Instagram, Sobre Humanas. A gente está aqui para justamente fazer isso. Debate, formação e vestibulares. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite. Fico meio perdida se desejar bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, eu vou fazer uma despedida que acho que faz mais sentido. Bom momento para você. A gente se vê em breve.